Olá, boa tarde. Passando aqui para encerrar essa nossa jornada profética desta semana que está indo aí para o final de setembro. Que incrível! Como foi esse mês que iniciou a primavera para você? Que flores nasceram na sua vida? Que relacionamentos nasceram na sua vida? Que empresas nasceram na sua vida? Como foi o seu setembro? Me conta aí. O meu setembro foi incrível, porque eu me encontrei por 2 semanas com vocês aqui. E eu tô super feliz de ter tido esse tempo especial com vocês aqui. Por 2 semanas estarmos aqui juntinhos, pensando sobre repartir o pão e agora sobre essa semana profética. Um beijo, Érica querida, um beijo. Rio de Janeiro aqui presente. E ontem nós tínhamos um banner sobre os sonhos proféticos, né? E não foi a Amanda sempre acerta, gente. E eu não vi que era sobre sonho profético e fiquei sobre ouvindo falar de Deus. Ouvindo Deus falar. Mas em qualquer estação eu te conto sobre sonhos proféticos. Sonhos proféticos, né? Quando você sonha tem mais a ver com você do que com as pessoas que você sonhou. Então você precisa tirar lições ali sobre os sonhos, mas nós podemos e devemos interpretar, fazer a leitura desses sonhos. Mas hoje é um dia tão especial, que é o final dessa semana e dessa jornada, e eu pensei em meditar um pouquinho com você sobre o livro de Isaías, que foi o livro que nós lemos esse mês, e que eu quero propor que nós continuemos ler o mês que vem, se você não terminou. Se você terminou, vamos ler algum outro livro que te reporte ao profético, à jornada, a caminhadas. Mas, se você ainda não terminou de ler, eu quero te dizer, ou se você nem começou, vamos de Isaías. Sabe por quê? Isaías é um dos profetas que eu mais amo ouvir. Um dos profetas que eu mais amo ler. As palavras dele, as interpretações dele, aquilo que ele diz sobre o futuro, aquilo que ele diz sobre provisão, aquilo que ele diz sobre restauração, aquilo que ele diz sobre transformar ruínas. Você já viu? Transformar ruínas em novas coisas. E eu quero super mandar um beijo para Nath de Sá, para Eve, para Carol, para Renata Mora, para Juliana, que tá aqui em casa, entendeu? Bem ali no nosso jardim. E a gente tá aqui hoje num dia incrível. A Eve fazendo aqui paletas de cores pra gente entender que cor combina conosco. Eu já tô perguntando pra ela, Eve, qual que é a cor profética? Eu quero usar, Eve, só a cor profética, entendeu? Então, eu sei que azul fala do futuro, né, Eve? Se você puder comentar um pouco aí, azul fala do futuro, né? A Juliana, o Mário e o JB, né, Juliana? Nós temos o quê? Inverno intenso, inverno profundo. Olha aí, as nossas cores. Estou contando aqui para vocês. É isso? É isso, Rê, que deu a minha inverno profundo. Então, eu já pedi o cartão pro JB, que eu vou ter que trocar meu guarda-roupa, entendeu? Então, foi ótimo que aí uma profissional dizendo sobre isso. Aí eu falo, JB, agora a gente tem que trocar o guarda-roupa, aproveitar que é final do ano, entendeu? Então foi o que mais valorizou, foi o azul e o violeta. Por isso que outro dia eu vi de violeta, que eu só tenho um único conjunto, viu? Obrigada, Sinara Boechat, porque foi ela que me fez ficar com esse conjunto. Ela ficou lindo. Eu tenho um único conjunto violeta. E eu vim aqui numa live e vocês falaram que estava bem legal. E olha, foi uma das cores que mais valorizou mesmo. Então, obrigada, amigas, por estar aqui. Olha, eu falei licença, vocês ficam curtindo, uma fazendo sala para outra, que eu vou aqui encerrar essa semana profética com essa galera que nós tínhamos começado essa empreitada. Então, falando do livro de Isaías, o livro de Isaías, ele é tão incrível, porque ele vai contar a história do profeta Isaías, e logo no início tem uma sessão, um capítulo, um evento tão incrível que acontece com Isaías, que ele diz assim: no ano que morreu o rei, eu vi o Senhor. Mas ele já era cristão e ele já estava ali, ele servia o rei. Mas no ano que o rei morreu, ele viu o Senhor. E eu vim aqui com essa palavra no meu coração para você. Talvez algumas coisas morreram para você em 2020.
Você teve alguma perda? Você teve alguma morte? Você teve algum relacionamento que se quebrou? Ou talvez você saiu de uma empresa, ou às vezes você precisou fechar uma empresa, mudar de ramo, mudar de serviço, mudar de trabalho, mudar de cidade. Se algo encerrou para você, se um ciclo encerrou para você, se uma estação encerrou para você, celebre isso. Porque ele diz o seguinte: depois que o rei morreu, eu comecei a ver outros céus. E muitas vezes nós só começamos a ter outra visão para o nosso futuro depois que algumas coisas se vão da nossa vida, depois que alguns relacionamentos se vão, depois que a gente prova de algum tipo de dor ou desafio. Então nós começamos a ver a vida sobre um outro ângulo, nós começamos a ver a vida de um outro lugar. Se você mudar de posição na vida, e mudanças, eu quero falar para você domingo sobre mudanças amanhã, mudanças nos tiram do lugar. E quando nós saímos do lugar, nós começamos a ter uma visão de coisas que não víamos. Nós começamos a enxergar outras coisas. Então deixa eu dizer a você, se alguma coisa se foi de 2020, com certeza você está vendo hoje, enxergando hoje de um outro ângulo. Celebre isso. Porque a vida de Isaías mudou completamente quando ele começa a celebrar de um outro ângulo. Então ele começa a profetizar, existem profecias super difíceis, mas ele começa a profetizar sobre todos os inimigos de Israel, sobre todos os opressores de Israel. Então, nós falamos tanto sobre profecias essa semana e sobre viver o profético. Existem profecias contra os seus inimigos. Quem foi o seu opressor em 2020? Quem foi o seu desafio em 2020? Quem foram os inimigos que aprisionaram você, que maltrataram você, que machucaram você, que vieram pelas costas? Então existem sentenças e profecias contra eles. Então eu fiquei pensando que o mais especial que eu queria te dizer nessa semana é que o livro de Isaías é uma profecia para a sua vida. E se você veio comigo aqui nessa jornada de uma semana, eu quero pedir a você que em outubro medite sobre as profecias que estão em Isaías. Ouça a voz de Deus através do livro de Isaías, porque eu sei que ele vai falar sobre seus relacionamentos, sobre sua prosperidade, sobre restaurar coisas, sobre começar novas coisas, sobre ver rios nascendo no ermo, caminhos no deserto. Porventura não percebeis? Está saindo uma coisa nova. Ainda em 2020 vai sair uma coisa nova. Eu vim aqui para te dizer isso. Nós vamos ver coisas novas saindo no nosso último trimestre de 2020. E falta bem pouquinho para o nosso último trimestre. Faltam dias. E eu vim aqui para pedir a você, como uma amiga, como alguém que te quer muito especial, que você tenha expectativa das intervenções de Deus no final desse 2020. Sabe por quê? Até aqui nós passamos por tantas situações e Ele foi conosco. Mas eu acredito que está se abrindo um tempo para a intervenção divina, para o maná, para o milagre. E ele acontece quando nós temos o quê? Expectativa. Lembra que falamos essa semana? Ore e tenha expectativa de acontecer. Então eu quero fomentar na sua mente, no seu coração, no seu interior, na sua alma, na sua atmosfera, na sua frequência, a expectativa. Então aquilo que você esperar para o final de 2020 é como ele será. Você pode ter e escolher uma fé positiva ou uma fé negativa para o final de 2020. Mas escolha comigo e com essas pessoas que vieram aqui essa semana uma expectativa positiva. Então, olhe todas as palavras que está em Isaías e que está falando sobre restauração, sobre futuro, sobre conquista da terra, sobre revitalizar, sobre melhorar. Então, eu acredito que o ano de 2020 não precisa ser chamado de pandemia, não precisa ser chamado de isolamento social, mas pode ser chamado o ano em que alguma coisa nasceu para mim. No final eu quero falar mais disso para você. O que está nascendo para você em 2020? Porque quando Deus provoca mudanças, Ele tem coisas para nascer, coisas que ainda não nasceram. Então o livro do profeta Isaías,
ele é um livro que fala também sobre ciclos. Essa história que eu estava te falando de Isaías, que está logo no início do livro, ele está falando um ciclo se encerrou. E olha, hoje eu quero falar só de coisas que estão muito quentes no meu coração para você. Eu estou entendendo que setembro está encerrando um ciclo e começando um novo ciclo. Eu estou entendendo que o segundo semestre de 2020 é um novo ciclo, que não o segundo trimestre, que não tem nada a ver com o restante de 2020 que nós passamos. Essa expectativa está em mim, de que nós cruzamos uma estação. E não foi só a primavera, nós cruzamos para um outro lugar, com novas estratégias, com novos relacionamentos, com um novo jeito de fazer, com nova forma de jogar as redes e de ter os nossos grandes peixes. Então eu estou entendendo que esse é um tempo que está falando, esse setembro, sobre fechar ciclos e abrir outros ciclos. Então, se você tem expectativas para que 2020 pode ser celebrado por outros nomes que não são esses nomes que a mídia está dando, não são esses nomes que o sistema está imprecando, colocando sobre nós, então nós fazemos parte da mesma tribo. Vem comigo nesse final de ano que a gente vai ter muitos bebês nascendo e muitas novidades. Isaías 9 vai falar sobre um decreto de paz. E Deus fala, olha, eu vou prover a alegria como um suprimento. Olha que incrível. Eu anotei alguns capítulos aqui para falar para você dos que eu já tinha lido esse mês. Mas vai falar de um suprimento e de alegria. Você está triste? Você está sem suprimento? Então Isaías está prometendo, a profecia de Isaías, a profecia de Deus é sobre o suprimento e a alegria. No capítulo 11, ele vai falar, olha, vai brotar um renovo. Que coisas talvez te fizeram cansados, esgotados, ou que você fala, olha, estou sem energia para prosseguir. Dei tudo nesse processo, dei tudo nesse protocolo, dei tudo nessa dieta, dei tudo nesse programa, dei tudo nesse casamento, dei tudo nesse relacionamento e me sinto paralisado, ou me sinto roubado. Então você precisa de um renovo. Eu acredito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que nesse último trimestre você vai ter renovo. Então vai anotando, eu acredito que será um trimestre de alegria, de suprimento, de renovo, que repousará sobre você. Esse capítulo 9 ele é fantástico, fala, olha, sabe o que vai repousar sobre você? A sabedoria. Lembra que nós falamos aqui? Leia a Bíblia sobre uma perspectiva, e eu disse para vocês que eu leria sobre a perspectiva da sabedoria. Então vai repousar sobre você a sabedoria, vai repousar sobre você o entendimento, o conselho, a fortaleza vai repousar sobre você, vai repousar sobre você o temor e o conhecimento. Uau! É tão incrível quando repousam mantos, capas, vestes, mentalidades sobre nós. Essas mentalidades que repousam sobre nós faz com que as nossas ações estejam alinhadas a essa mentalidade. Então eu quero dizer a você que tem um renovo para brotar, que tem algo para repousar sobre você. Existe uma capa procurando por você, existe um manto procurando por você, existe uma vestimenta procurando por você, que vai exponencializar, como a gente estava aprendendo com a Eve aqui agora, que vai exponencializar o seu produto, o seu serviço. Existe algo procurando por você ainda esse ano. E sabe quem enviou? Você é o destinatário, mas sabe quem é aquele que enviou? Deus. Ele falou, olha, uma estação vai mudar na vida da Lisandra, uma estação vai mudar na vida da Márcia, da Viviane, da Diva, uma estação está mudando na vida da Rafaele, e eu vou enviar um suprimento, uma alegria, uma fortaleza, uma sabedoria, um entendimento, um conhecimento direto dos céus. Então, sabe o que nós precisamos fazer? Aquilo que falamos ontem, ficar com a nossa antena espiritual ligada, para ler acima de quê? Das nossas circunstâncias, para olhar acima de quê? Dos nossos desafios, porque Ele tem respostas para nós, Ele tem maná para nós, Ele tem milagres para nós, Ele tem renovo para nós nesse último trimestre. Sabe, um texto que ficou muito para mim ontem, quando terminei de falar com vocês aqui, é que aqueles que semearam com lágrimas, quantos semearam com lágrimas aqui, como eu, nesse ano? Eu semeei muitas coisas com lágrimas,
financeiramente, relacionalmente, profeticamente, em casa, no trabalho, em muitos lugares. Eu fiz semeaduras com lágrimas esse ano. Você também? Então tem uma promessa: você vai colher com alegria. É a mesma promessa de Isaías 9. Você vai colher alegria. Então eu acredito que esse é o batismo do nosso final de ano. Toda estação tem um batismo. Toda estação tem um batismo. E eu acredito que esse será o batismo do nosso último trimestre. No capítulo 12, ele vai falar sobre um cântico de louvor. E eu fiquei pensando, e eu acho que se a Carol estiver por aí e a Renata, vou falar para elas fazerem uma música aqui agora pra gente encerrar, né? Carol, se você estiver me ouvindo, e aí daqui a pouco, tipo uns 20 minutos, vocês poderiam cantar uma música. A gente não combinou, mas você poderia tocar piano, né? Então, e a gente fazer aqui um final. Por quê? Toda estação tem uma música profética, tem uma música que fala ao seu coração. E ele fala: você deve inserir uma música na sua vida. Que música você tem inserido na sua vida em 2020? Talvez uma música que deixe um pouco mais deprê, mais pensativo, mais reflexivo. Então eu quero dizer, será que não precisa trocar a música? Né? Para algumas gerações atrás, trocar o disco, virar o disco. Será que não temos que trocar a música? Que música você vai escolher para esse final de ano? Escolha uma música que represente a sua expectativa da colheita do final do ano. A nossa música tem que tocar como as nossas ações estão tocando. A nossa música tem que ser coerente com o lugar para onde nós estamos indo. Você está indo para uma terra de conquista? Você está indo para uma terra de alegria, de sabedoria, de conhecimento? Então a sua música tem que combinar com isso. A sua música tem que combinar com a sua estação. E música fala muito, porque música vai acessar outros lugares do nosso cérebro que a palavra não está acessando. Aqui agora coloca o cérebro em outro modo, em outra expectativa. Então, que música você está ouvindo? Que música você vai cantar? Por quê? Porque estações falam de músicas. Fechamento de ciclos e abertura de ciclos falam de música, inclusive na cultura, no cinema, nas artes, entretenimento, até a política tem música. Então, música celebra estações. Então, que música você está celebrando nessa estação? Então, Carol, daqui 15 minutinhos eu vou ir pro piano e vocês vão ver aqui direto de casa, entendeu? Carol e Renata declarando uma música. Olha, eu quero, Carol, declarar com essa galera que tá aqui, que eu acredito que já tem 100 pessoas, tem 79 agora, que a nossa música profética, quem sabe vai ser essa música que elas vão ministrar aí conosco. Então você precisa ter, depois da música, um hino, uma bandeira de declaração sobre a sua estação. Você precisa ter um decreto. Sabe quando você tem ali um poema, uma poesia, um hino, um decreto sobre algo que irá acontecer? Não deixe essa próxima estação, esse próximo trimestre, na mão das notícias, não na mão da mídia, na mão da sua família. Não, deixe nas suas mãos e diga: a música que vai tocar é essa, o decreto para a minha estação é esse. Eu não vou deixar com que a minha atmosfera seja prejudicada, alterada por esta e por aquela pessoa. Não, eu não vou permitir isso, mas eu vou permitir que eu mesmo altere, que eu mesmo governe sobre a minha própria atmosfera. Então faça um decreto, faça um hino. Quem sabe o seu decreto e o seu hino precisa ser de descanso, de sossego, precisa ser de declarações de que o opressor se foi, de que aquele relacionamento que te maltratava, que sugava você, que te oprimia se foi. Que cântico, qual é o seu cântico de vitória? Sabe, Isaías tem cântico, muitos homens de Deus, Davi tem cânticos, Maria tem cântico. Então qual é o seu cântico, Tatiana? Qual é o seu cântico, Janaína? Qual é o seu cântico, Letinha? Qual é o seu cântico? Vamos escolher a nossa canção, o nosso hino, o nosso decreto para o final de 2020, sabe? Isso vai estar dizendo que você é um autor
de como vai terminar o seu ano. Talvez você não pôde ser um autor até agora de como o ano aconteceu, mas você será um autor de como o ano vai terminar. Então, muitas profecias acontecem no livro de Isaías contra os nossos inimigos. Então hoje essas profecias, elas estão sendo liberadas ainda que você não as conheça, contra os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Deixa eu te dizer, existem pessoas que podem estar sendo influenciados pelos seus inimigos, mas existe um outro inimigo atrás das pessoas. Então, você não vai declarar contra as pessoas, mas você vai declarar contra aquela força que está investindo naquelas pessoas. Então, eu quero dizer para você que enquanto você está se alinhando com Deus, como diz Isaías 58, enquanto você está cobrindo o nu, necessitado, tirando o dedo que ameaça, enquanto você está tirando toda a opressão de sobre as pessoas, enquanto você está fazendo um jejum de alinhamento, enquanto você está se alinhando, Deus está profetizando contra os seus inimigos. Deus está profetizando contra aqueles que estão vindo por trás, pelas costas, pelos lados, por cima. Porque você já viu, é como o Salmo 18, às vezes você está numa semana ruim e muitas coisas ainda pioram. Por quê? Porque o seu inimigo olha para aquele seu dia de fragilidade e fala: eu posso entrar nessa hora porque ele nem vai perceber que eu estou por aqui. E eu posso ferir, eu posso machucar, e eu posso trazer uma palavra, porque ele está vulnerável. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, procura ajuda. Quando você estiver passando por um momento difícil, procura seu Jonathan, sua Isabel, seu mentor, e não deixe com que os inimigos venham pelas suas costas. Se proteja. Procure alguém para proteger você. Então, eu acredito que cânticos de misericórdias, eu acredito que maravilhas, eu acredito que banquetes espirituais, banquetes celestiais, banquetes financeiros, banquetes empresariais, banquetes relacionais, é o que está preparado para o nosso final de 2020. O nosso final de 2020 vai ser como nós declararmos. O nosso final de 2020 vai ser como nós cantarmos. O nosso final de 2020 vai ser como nós profetizarmos. O nosso final de 2020 vai ser como nós acreditarmos. Como nós acreditarmos. Então, Isaías fala assim: Senhor, tu conservarás, eu amo esse texto, está lá em Isaías 26. Tu conservarás em perfeita paz. Quantas vezes nós precisamos de paz? O Senhor vai me conservar em perfeita paz quando o meu propósito estiver firme nele. Quando eu estiver alinhado, caminhando com ele. Quando eu estiver ouvindo a voz dele, seguindo a sequência dos seus mandamentos, das suas instruções. Quando eu estiver amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a mim mesmo. Quando eu estiver cumprindo as instruções que Ele deixou para mim. Quando eu estiver fazendo isso, Ele vai me conservar em paz. Então existe uma área da sua vida que precisa de paz hoje. Deixa eu te dizer, segue a estrada daquilo que Deus está chamando você para fazer. E deixa com Ele que a paz vai brotar. Lembra o que a gente falou no início? O renovo vai brotar. A paz também vai brotar. Não fique correndo atrás da paz. Senão parece que ela está sempre fugindo. Mas espere, ela virá te abraçar. Fique tranquilo. Se acalme, que ela virá te abraçar. Não fique, aonde eu vou encontrar a paz? Aonde eu vou encontrar a paz? Porque pode ser que ela fuja de nós, mas não, você pode se aquietar. Aquieta, ó minha alma, aquieta, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Esse texto é fantástico. Então, quando você está louvando e esperando em Deus, a paz vem e te abraça. Sabedoria de Deus é uma promessa do livro de Isaías. Ele diz: olha, eu vou enviar a sabedoria de Deus. Eu achei incrível quando eu li esse texto hoje, porque eu estou orando por isso. Lembra que eu compartilhei com você ontem
ou anteontem, eu estou orando por isso, pela sabedoria, para governar esse tempo, para governar as inúmeras frentes na comunidade das nações, para governar sobre a mudança, sobre as novidades, sobre o mundo VUCA, sobre o mundo incerto, ambíguo, acelerado, sobre aquilo que nós não podemos prever. Então eu estou orando por isso. E Isaías fala, olha, existe uma promessa. Ele vai trazer a sabedoria de Deus, não dos homens, mas é aquela sabedoria que está numa outra atmosfera, que está acima da nossa atmosfera. E é tão incrível que nesse capítulo 28 que ele fala da sabedoria, ele conta a história do agricultor. E ele fala uma coisa tão interessante, ele diz assim, olha, por acaso o agricultor fica todo o tempo arando? Não. Existe uma hora que o agricultor precisa parar de arar e semear a semente. O agricultor fica todo o tempo semeando? Não. Existe uma hora que ele precisa parar de semear e colher. O agricultor fica todo o tempo colhendo? Não. Existe uma hora que ele tem que parar de colher e arar novamente. Então, sabe, eu estou tão apaixonada por pensar em estações e em ciclos. Então, não queira, por favor, não queira viver o mesmo ciclo do início do ano. Deus já mudou o ano de estação pelo menos 3 vezes, literalmente. E por que nós queremos viver a mesma atmosfera do ano, do início do ano? Ou a mesma atmosfera de 2018, 2019? Ah, mas foi incrível 2018, 2019. Tudo bem, mas existem outras estações incríveis para se viver. Então, me chamou tanto a atenção quando ele começa a colocar aqui, o agricultor não faz a mesma coisa durante todo o ano. O agricultor muda de estações. E ele chama isso, sabe de quê? Sabedoria de Deus. Então é sábio quando você muda de estações, quando você muda de estratégias, quando você fecha um ciclo e vai para o outro. Se você precisa estar no momento de luto, tudo bem. Você vai estar ali no luto, você vai chorar, talvez você perdeu alguém muito importante. Ou então se você está no momento reflexivo, tudo bem. Mas se você está no momento criativo, tudo bem. Mas se você está no momento de guerra, também tudo bem. Só que isso não é a mesma estação o ano inteiro. Não é a mesma estação a vida inteira. Então eu fiquei pensando, uau, que fantástico. Ele chama isso de a sabedoria de Deus. Quando nós entendemos que precisamos mudar de estação. Quando nós entendemos que nem toda estação tem colheita, nem toda estação tem sementes, e nem toda estação é a hora de arar a terra. Então, nós precisamos, lembra de ontem, entender qual é a estação que Deus está falando para nós. Se a sua estação é ficar em casa agora e arrumar a sua casa nesse final de ano, se a estação agora é ajudar os seus filhos que ainda não foram aprovados no colégio, se a sua estação agora é cuidar do seu corpo, cuidar do seu cabelo, se é cuidar da sua pele, se a sua estação agora é ir para as redes sociais, porque você já estudou tanto, você tem tanto conteúdo e você continua estudando mais, mas você precisa dar em algum lugar. Se a sua estação é de escrever um livro, eu não tenho dinheiro para editar, eu não tenho isso, olha, escreve e espera pelo suprimento. Lembra? A primeira coisa que a gente leu hoje, lá no início do capítulo 9, é que ele vai nos dar suprimento. E eu creio nisso para esse final de ano. Então, eu acredito que ele está vindo nos redimir, ele está vindo nos alinhar. Esse foi um ano para isso, um ano onde Deus colocou pingos nos is na nossa vida, diante desse panorama todo. E é tão incrível que no capítulo 29, eu vou parar aqui pelo capítulo 29 hoje, ele fala o seguinte: os surdos vão ouvir. Será que você e eu ficamos surdos durante um período e não estávamos ouvindo? Eu quero terminar com essa profecia do capítulo 29 para você. Os surdos vão ouvir, os cegos vão ser livres da escuridão. Olha que incrível. Ele fala, os cegos vão ser livres da escuridão. Você estava vivendo alguma escuridão? Lugar que você não enxergava, que você não sabia para onde ir? Ei, eis que uma luz está surgindo e você vai enxergar. Os mansos voltarão a se alegrar, né? Os mansos são aqueles, poxa, tá bom tudo aquilo que vier, mas os mansos vão voltar a se alegrar. Os pobres vão exultar. Os pobres são os improdutivos.
A palavra pobreza significa improdutividade. Talvez você ficou, Isaías 29, talvez você ficou muito tempo improdutivo. Você ficou em casa, você falou, olha, eu tô também chateado, eu perdi esse acesso, aquele outro, então, olha, eu tô aqui há 3 meses dentro de casa. Então, pobreza é improdutividade. E ele está dizendo, olha, o pobre vai exultar na sua colheita, ele vai ser produtivo. Deixa eu te dizer, esse trimestre você vai ser produtivo. Ele diz ainda, o tirano vai ser reduzido a nada, aquele que zomba não vai existir mais. Ou seja, é tão incrível o início do livro de Isaías até o capítulo 29 aqui, falando, no 30 ainda também vai falar disso, falando contra os nossos inimigos. Que tipo de inimigo você tem? Talvez você precisar ler as profecias aí sobre os inimigos para você ver qual delas combina com o tipo de inimigo que você tem. Porque ele está dizendo, olha, eu vou derrubar os seus inimigos e eu vou alinhar você, eu vou ajudar você a se alinhar. E eu vou te trazer de volta para o lugar produtivo, para o lugar da alegria. Então, sabe, eu quis trazer esse fechamento aqui para dizer para você, Deus está nos trazendo de volta. De volta para onde? Para o nosso lugar de autoridade. Porque talvez ficou uma escuridão, talvez nós andamos pelo vale, talvez nós andamos pela incerteza, talvez nós andamos pelo fechamento de uma empresa, por algo que diminuiu, por mudanças. E quando a gente está em mudança, a gente não se sente em nenhum lugar, não é verdade? Você está de passagem, mas ele está nos trazendo para um lugar. Você não vai terminar 2020 assim. Isso está no meu coração. Você não vai terminar 2020 assim, sem estar no seu lugar, na sua cadeira de autoridade, governando sobre os seus céus. Não, você não vai estar assim. Você vai estar no seu lugar de autoridade e você vai estar governando a partir dos seus céus. Existe uma porção para você, existe um céu para você, existe uma reserva para você, existe um suprimento para você, existe uma porção de alegria para você e você vai receber isso. Sabe, 2021 virá com a porção dele, com a herança dele. Deus não precisa deixar nenhum suprimento desse ano para o ano que vem. Cada estação, Deus quer deixar todo o suprimento dela aqui na terra. Então, tudo aquilo que Deus enviou, eu já quero orar com você, mas tudo aquilo que Deus enviou para você, para o seu CPF, para o seu CNPJ, nós vamos declarar que isso virá para a sua vida ainda em 2020. Olha o que diz mais Isaías 29, Jacó não será mais envergonhado, os seus filhos não serão mais envergonhados, nem mais ficará pálido o seu rosto, assustado, aterrorizado, pois quando ele e os seus filhos virem as obras das minhas mãos, no meio deles, eles vão santificar o meu nome. Uau, eu quero encerrar com isso. Deus está dizendo, você vai ver a obra das minhas mãos, das mãos de Deus no seu meio. Tenha expectativa de milagres, de socorro, de suprimento, porque Ele está dizendo, quando você ver a obra das minhas mãos no seu meio, você vai me santificar. Ele está dizendo, e você vai me temer, e os desencaminhados de espírito, aqueles que estavam perdidos, virão a ter entendimento. Tem uma área da sua vida que você se sente perdido, então Deus está prometendo, você virá a ter entendimento. E os murmuradores, aqueles que não sabiam o que falavam, eles vão aceitar a instrução. Deixa eu te dizer, outro dia, eu estava lendo sobre expectativa de milagres, e eu vi um autor que eu gosto muito dizendo o seguinte, que Deus faz milagres, muitas vezes, para estartar a fé em nós. Por quê? Porque quando Ele faz o milagre, nós pensamos, uau, Ele pode fazer qualquer outra coisa. Então tenha essa expectativa do milagre. Tenha essa expectativa de que Ele vai intervir. Eu falei para o JB no início dessa semana que eu estou tão com essa sensação de uma intervenção divina. Existem épocas que são épocas de processo, de trabalho, que você vai comer do suor do seu rosto mesmo, e que você vai batalhar, e que você tem que passar pelo vale, e que você vai guerrear, e que você vai se esforçar. Existe essa estação, sim, mas eu acredito
que esse último trimestre do ano é a estação da intervenção de Deus. E se você tiver essa expectativa, como eu estou tendo, você vai provar dessa intervenção. Então, sabe, deixa crescer dentro de você a expectativa pelo milagre, pela intervenção. Deixa vir a expectativa do milagre e da intervenção, seja na área que você precisar. Sabe a sensação que eu tenho? Que muito suprimento está em minha direção, está no meu caminho e no seu caminho para nos ser entregue. Que toda a herança que Deus planejou para o nosso 2020 nos será entregue. E eu quero orar com você agora, e eu acredito que a Carol já vai estar por ali pra gente, e a Renata. Isso aqui é onde eu gravo as nossas aulas Ouse Governar, ó. Já vem outros programas, novos programas sobre isso. Cadê você, Renata? Deixa eu convidar a Renata e a Carol. Renata, cadê você aqui para ministrar, e a Carol? Carol, cadê você aqui para ministrar na live, entendeu? A Carol tá chegando, ó, gente. Tá vindo aqui a Carol, ó. Vamos lá. Eu quero orar com vocês enquanto a Carol tá colocando aqui uma canção, e a Renata, olha ali, gente, que lindo. Inclusive a Aurora hoje, eu vou acender as luzes que você vai vê-las melhor. Mas nós vamos encerrar com essas duas guerreiras. Eu honro e amo a vida dessas duas mulheres. Eu vou só acender a luz. Eu honro e amo a vida dessas duas mulheres proféticas de Deus. E que nós vamos fazer a nossa canção. Vocês estão aqui andando comigo dentro de casa. Que nós vamos fazer a nossa canção para o nosso final de ano. Nós vamos fazer a nossa canção para o nosso final de ano. Então eu quero abençoar você. Eu quero declarar a você que tudo aquilo que você semeou com lágrimas, você vai colher com júbilo. Que tudo aquilo que você plantou com lágrimas, você vai colher com júbilo. Eu quero declarar que nós vamos receber o suprimento e a alegria dos céus sobre as nossas vidas. Eu declaro isso sobre a sua vida. E olha, escolha a sua canção, a canção que vai tocar esse final de ano na sua vida. Agrada.
essas duas queridas e maravilhosas. Ah, tem que alcançar vocês. Aí, queridas e maravilhosas que vão profetizar aí sobre o seu outubro com essa, que profetizaram sobre o seu outubro com essa canção do Bom Pai e sobre o seu último trimestre. Deus abençoe você. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Ele é perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tchau, gente.